Então quer dizer que além de ser um bom guitarrista, você quer ser um bom músico? Então assista esse vídeo que foi feito para ti. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Jeffter Mesquita e hoje eu estou aqui para gravar mais um quadro do Prosa Justa. E nesse vídeo de hoje eu resolvi trazer um assunto um pouco polêmico e eu usei o nome A Fuga do Social e vocês vão entender o porquê ao longo desse vídeo. Provavelmente vocês já ouviram falar no termo guitarrista de quarto. É um termo bem comum e popular nessa geração atual e com toda essa popularidade da internet, do YouTube e tudo mais. E é sobre esse assunto que eu quero falar, de uma maneira, com um ponto de vista, uma perspectiva um pouco diferente. Então vamos lá. Cara, primeiro eu vou começar contando uma história pra vocês. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma banda e nessa época eu já tocava guitarra, mas era aquela coisa, sabe? Meia boca, não era nada demais, assim. Sabia uns acordes, sabia um solo ou outro, sabia um riff de uma música ou outra, mas tocar músicas inteiras e tudo mais, ter um repertório, não existia muito pra mim essa realidade. E eu tinha uma banda e nessa época eu era vocalista nessa banda, né? Eu cantava. E eu lembro que a gente começou a querer pegar gosto por fazer um trabalho autoral, sabe? E nessa mesma época que a gente começou a fazer esse trabalho autoral, nós nos inscrevemos para um concurso de bandas em São Paulo, capital, que inclusive envolvia uma gravadora e tudo mais, o contrato com uma gravadora para o ganhador do concurso e tudo mais. Então nós nos inscrevemos para o concurso e eu lembro que a gente mandou a música para audição e nós fomos selecionados. E cara, quando a gente foi selecionado para audição, foi uma... Ó, o Boris quer aparecer no vídeo aqui. Quando a gente foi selecionado, cara, foi uma emoção, cara, e uma alegria gigantesca, assim, a gente se reuniu e foi aquela festa, foi muito legal. Bom, vamos continuar. Cara, passou o tempo, foi chegando perto da data do concurso, e cara, aconteceu que nós tínhamos dois guitarristas e todos os arranjos que a gente vinha compondo até então eram para duas guitarras. E um dos guitarristas, por motivos pessoais, assim, às vésperas do concurso, faltando apenas alguns meses, ele precisou sair, cara, da banda. E isso foi, assim, cara, um choque gigantesco, assim, a gente não sabia o que fazer. Foi então que a gente começou a pensar, vamos chamar outro cara para tocar, porque os arranjos, como eu disse, das músicas autorais que nós iríamos tocar no concurso eram todos para duas guitarras e tudo mais. E a gente não tinha experiência suficiente para chutar o balde e rearranjar tudo com uma guitarra só e tocar com um guitarrista só. Então o que a gente optou por fazer? Como nós não queríamos perder essa química que nós tínhamos de tocar junto, nós achamos melhor que não colocasse um outro cara de fora, um outro guitarrista. E como eu já tocava guitarra, nós optamos por eu mesmo tocar a outra guitarra, a segunda guitarra. E acabou que foi o que eu fiz, cara. Só que nessa época eu não tocava bem, cara. Porém, foi um tempo onde eu tive que me dedicar monstruosamente para tirar todo o repertório, tá com as músicas em mãos e tudo mais. Então foi um dos períodos da minha caminhada musical, assim, do meu viver musical, onde eu mais evoluí, eu posso dizer assim, porque, cara, eu comecei debaixo do mau tempo nessa época, sabe? Essa expressão. Tipo, porque faltava alguns meses para tocar no concurso e eu já tive que tocar algumas apresentações ao vivo e tudo mais. E, cara, para quem já vivenciou esse tipo de experiência de tocar ao vivo com o público e tudo mais, sabe que a experiência é um pouco diferente. Então, resumindo, foi um dos períodos onde eu mais evoluí na minha vida. Ótimo, até aqui. Onde eu quero chegar? Cara, eu lembro que nessa época, antes de tocar guitarra nessa banda que eu tinha na época, como eu falei, eu era só vocalista, antes de passar a ser guitarrista também, cara, eu era esse guitarrista de quarto, meu. Eu só tocava assistindo uma videoaula, ou eu só tirava o riff de introdução de uma música ou outra, ficava treinando técnica, paletada alternada, sweep e tudo mais, mas não levava aquilo. Eu achava que desse jeito um dia eu seria um bom guitarrista e tudo mais. O que não é bem verdade, sabe, cara? Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui especificamente para dizer para vocês, para que vocês saibam que guitarra não é um instrumento de técnica. Guitarra é um instrumento de música. Se tu não usar essa técnica em prol da tua música, em prol da tua arte, de nada vale essas horas que tu passa enfurnado dentro do teu quarto com a guitarra na mão, sabe?
Cara, por que que eu usei esse nome, A Fuga do Social? Porque, velho, a vida é muito curta. E ainda mais no mundo onde a gente vem vivendo, onde as coisas estão cada vez mais violentas, o dia a dia é cada vez mais violento, mais frustrante de certo modo, assim, de certo ponto de vista. Então, cara, o que eu quero te dizer é que assim, meu, talvez as horas que tu tá passando enfurnado dentro do teu quarto, com a guitarra na mão, não esteja sendo tão bom nem mesmo pra ti como guitarrista. E às vezes tu tá deixando de passar aquelas horas ali, quem sabe com teus pais, quem sabe com a tua esposa ou com o teu filho, no caso de quem já é adulto e tudo mais, ou se tu é adolescente, tu tá deixando de passar com os teus irmãos, coisas que a vida vai levando e a gente perde, sabe? Não sei se vocês curtem games, mas eu curto bastante game, eu jogo bastante, e é como aquela galera assim que tem 1000 horas em Skyrim e se orgulha disso, sabe? Isso não é um motivo de se ter orgulho. E na guitarra isso tem uma coisa ainda que me irrita um pouco mais, que é a questão de inflar o próprio ego, sabe? Na maioria dos casos, essa galera que estuda técnica demais e passa o dia no quarto com a guitarra na mão estudando técnica, normalmente realmente tem uma técnica boa até, de certo ponto de vista. Mas, cara, tu não vai te tornar um músico bom e tu te torna o tipo de músico que por inflar demais o teu próprio ego, tu acaba construindo um escudo em torno de ti mesmo, aonde tu acha, na tua imaginação, naquele teu mundo, aonde tu acha que ninguém é bom o suficiente como tu, ou ninguém executa tal música tão bem como tu o faz. E isso gera uma diversa de coisas e de briguinhas de ego e de inflar o ego que a gente vê hoje em dia na internet. Que é aquela coisa, dificilmente, cara, você vê um guitarrista postar um vídeo no Instagram, no Facebook e tudo mais, e os caras comentarem que realmente tá muito bom, que o cara tá legal e tudo mais. Não, normalmente a galera assiste um vídeo e tem lá no fundo aquele pensamento assim, ah, nada demais, eu faria melhor, sabe? E na verdade não é bem isso, cara. O que eu tô aqui pra dizer pra vocês hoje é, saiam desse mundo, cara. Vocês não vão ser bons músicos vivenciando o aprendizado musical de vocês dessa forma. Cara, procurem pessoas. Música é uma arte que ela precisa socializar. Se você não tiver, se tiver a sua música e você não tiver para quem tocar essa música, de nada serve a sua arte, porque você só está tocando por uma questão de ego, sabe? E isso não é interessante. Então, cara, procure pessoas para vivenciar o seu estudo musical junto contigo. Uma vez alguém me disse que estudar música não é simplesmente querer os resultados, mas sim amar o processo, sabe? E o processo de estudar música e se tornar um bom músico, ele só é 100% concluído quando você desenvolve isso com pessoas. Então, cara, procure montar uma banda, sabe? Se você não tem amigos, se a sua cidade é pequena, use a ferramenta da internet, use o Facebook para isso, crie um grupo ou publica no grupo de músicos da sua cidade. Ah, preciso de um baterista para formar uma banda de pop rock, preciso de um vocalista, ou preciso de músicos para formar um projeto instrumental e tudo mais. Procure dividir a sua arte com pessoas, a gente cresce mais quando caminhamos juntos, sabe? E se você não tem nenhuma dessas alternativas, cara, se nada disso deu certo, procure uma coisa chamada, peça para o seu professor lhe ajudar a desenvolver uma técnica ou um artifício da música que a gente pode usar na guitarra chamado chord melody. Se você não canta, você vai poder tocar as suas músicas sozinho, só tocando na guitarra. E o mais importante de tudo, cara, guitarra é um instrumento musical, então toque músicas, tenha um repertório, cara. Se você não tiver para quem apresentar esse repertório, apresenta para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa. Toque, mostre sua arte para as pessoas, não fique enfurnado dentro de um quarto ou de uma sala ou de um estúdio com uma guitarra na mão, tocando para si, dentro do seu mundo, isolado e deixando de vivenciar todas as outras coisas que uma vivência em sociedade nos possibilita, uma vivência, uma comunhão entre pessoas, todas essas possibilidades que essas comunhões nos possibilitam, entende? Isso não é bom para você como músico, não é bom para você como guitarrista e não é bom para nós como um todo, como sociedade. Ninguém cresce assim, sozinho, sabe? Então eu acho que o vídeo de hoje era esse, eu queria passar esse recado para vocês. Eu fico pensando assim, como eu queria, cara, quando eu tinha 16 anos de idade, que alguém chegasse e dissesse para mim as coisas que eu tô falando para vocês aqui hoje nesse vídeo. Ou ainda,
as coisas que a gente vê muitas pessoas falando no YouTube por aí, pessoas que trabalham com conteúdo, produzindo conteúdo para o YouTube de qualidade. E assim, cara, nós não tivemos essa bênção que é a internet, né? Então, o principal recado que eu quero deixar para vocês é: não transformem essa bênção em maldição. Não usem isso como uma fuga do social. Não fujam das pessoas que te querem bem ou das pessoas que até te querem mal. Não fuja delas se escondendo atrás de um monitor de computador com uns fones de ouvido nas orelhas e tocando guitarra sem ninguém ver. Entende? Isso não faz bem para ti e nem para ninguém. Mostre sua arte, mostre aquilo que você tem aprendido, principalmente aplicando em repertórios, aplicando em música. E esse vídeo, cara, se tu caiu de paraquedas nesse vídeo e você não é guitarrista, ele se aplica perfeitamente para qualquer outro instrumento ou para qualquer outra área de estudo da vida, da sua vivência. Não use o estudo como uma fuga do social, não use o estudo como um artifício para inflar o seu ego e fazer com que você se sinta superior aos outros. Isso é muito perigoso. Beleza, galera? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma forma e se você curtiu o conteúdo, deixa um like aqui, que isso ajuda bastante aqui no YouTube. Compartilha lá no Facebook com os teus amigos se tu achou o assunto interessante. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!